Hoje eu vou falar de um caso que demonstra a fraqueza da justiça brasileira e a fragilidade da mulher diante de um homem abusador. Hoje eu vou contar o caso Sandra Gomide. Olá, eu sou a Giovana e esse é o canal Caixa de Pandora. Pessoal, já no comecinho do vídeo eu vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem aqui no meu canal para apoiar esse meu novo projeto. O canal ainda é pequenininho, então eu preciso muito do apoio de vocês. Então deixa um like aí no vídeo para mim, deixa também um comentário aqui embaixo falando o que você achou do vídeo. Eu espero muito que vocês gostem e bora pro caso de hoje. A jornalista Sandra Gomide tinha 28 anos em 1995 e trabalhava como repórter no jornal Gazeta Mercantil. E foi lá que ela conheceu Pimenta Neves, no final desse mesmo ano, quando ele foi contratado para ser diretor da Gazeta Mercantil. Então ali eles se conheceram e logo se apaixonaram e também logo iniciaram um relacionamento. Em 1997, Pimenta Neves saiu da Gazeta e foi trabalhar para o Jornal do Estado de São Paulo. E levou a Sandra junto com ele, onde ele a contratou como jornalista. E a Sandra, ela era uma ótima jornalista, ela era muito boa no que ela fazia, então logo ela se tornou a chefe do caderno de economia do jornal. Agora falando um pouco sobre o Pimenta Neves, ele tinha 58 anos nessa época, uma diferença de 30 anos para a idade da Sandra, e ele era um homem de sucesso na sua vida profissional e é falado que ele era um homem um pouco grosso e bastante autoritário no seu trabalho. Mas o que poucas pessoas sabiam era que ele era assim também na sua vida pessoal, principalmente com a Sandra. Ele era um homem muito metódico também, ele não gostava que mexesse nas coisas dele, e a própria Sandra já tinha falado para os familiares dela que ele era um homem muito bravo. E ele também não gostava muito de sair com os amigos, não gostava de reuniões sociais, ele gostava de ficar em casa e por isso a Sandra acabava não indo também a esses eventos para ficar com ele. A Sandra morava com uma amiga e compartilhava com essa amiga algumas das brigas que ela tinha com Pimenta Neves. Muitas das brigas era por ele ser muito controlador, muito ciumento. Sempre que ela queria sair com os amigos, ele não queria ir e também não deixava ela ir. Então era um relacionamento muito abusivo. Com o passar do tempo e com o casal tendo muitos desentendimentos pelo jeito do Pimenta Neves, a Sandra começou a compartilhar com essa amiga o desejo de terminar o relacionamento, mas também dizia que tinha medo dele prejudicar ela no seu trabalho. Afinal, ele havia contratado ela no jornal em que ela trabalhava e inclusive era seu chefe. Então ela demorou um pouco para terminar com ele com medo de lhe prejudicar ela. Mas até que finalmente, após 4 anos desse relacionamento extremamente problemático, ela colocou um ponto final e terminou com Pimenta Neves. E então ele fez exatamente o que ela tinha medo. Ele a demitiu, acusando ela de ser incompetente, inclusive entrou em contato com diretores de outros veículos jornalísticos para que ela não fosse mais contratada em lugar nenhum. Ele tinha contato com os principais veículos do país e garantiu que ela não fosse contratada por nenhum deles. Ela chegou a cogitar ir embora do Brasil para conseguir arrumar um emprego em sua área. E como ele era um homem muito controlador, é falado que ele não aceitava o fim do relacionamento e chegou a contratar detetives particulares para seguir a Sandra e contar para ele tudo o que ela estava fazendo. Ele chegou também a fazer uma cópia da chave do apartamento dela e no dia 5 de agosto de 2000 ele invadiu seu apartamento e a agrediu com 2 tapas e a ameaçou de morte. Ela então registrou um boletim de ocorrência da agressão e um inquérito foi instaurado. Ela seria ouvida pela polícia no dia 28 de agosto e para proteger ela nesse meio tempo sua família contratou um segurança particular. Mas pouco tempo depois eles dispensaram o segurança porque nem ela e nem seus familiares acreditavam que de fato Pimenta Neves fosse fazer algo contra a Sandra. Então, para evitar que ele invadisse de novo sua casa, agora que ele tinha a chave, ela apenas trocou a fechadura do apartamento. Depois de alguns dias, Sandra foi viajar para Ibiúna com seu irmão e seus pais para o sítio da família. Ela queria passar alguns dias lá, onde ela gostava muito de ir ao aras da cidade para andar a cavalo. Seus pais estavam com ela lá, mas eles decidiram voltar para São Paulo e ela decidiu passar mais alguns dias em Ibiúna com seu irmão. No domingo, dia 20 de agosto, Sandra foi ao Aras andar a cavalo como ela gostava de fazer.
e seu irmão a encontraria lá um pouquinho depois, porque ele teria ficado fechando o sítio onde eles estavam hospedados, o sítio da família. O que Sandra não sabia era que Pimenta Neves estava lá e havia passado o dia no local, cuidando dos cavalos e observando o movimento dos carros que passavam pela estrada. Enquanto ele estava por lá, ele foi convidado para um churrasco que acontecia no local, mas recusou o convite e decidiu ir embora. Mas enquanto ele estava na estrada indo embora, ele reconheceu o carro de Sandra chegando ao local e aí ele decidiu voltar. Um funcionário do Aras chamado João Quinto de Souza observava a distância quando o jornalista parou o carro, foi até a ex-namorada e tentou uma conversa. Ela não queria conversar com ele, ela não queria reatar o relacionamento, então os dois começaram a discutir e o Pimenta pegou a Sandra pelo braço e tentou obrigar que ela entrasse em seu carro. Ela conseguiu se desvencilhar e correu, e nesse momento foi atingida por um tiro no meio das costas. Ela caiu e o Pimenta Neves se aproximou e deu um segundo tiro no ouvido esquerdo de Sandra. 10 minutos depois, seu irmão chegou ao Aras e viu os funcionários do local cobrir o corpo de Sandra com uma lona. O crime ocorreu durante o dia, no meio do Aras, e tiveram várias pessoas que testemunharam o crime. Então ele simplesmente atirou nela ali no meio de todo mundo, sem se importar muito se tinham pessoas vendo, quem que estava vendo. Quando as investigações iniciaram, foi descoberto que Pimenta Neves havia grampeado o telefone de Sandra, havia também trocado o olho mágico da fechadura da porta dela por uma câmera, para ele saber exatamente quando que ela saía e quando que ela entrava no apartamento. Além disso, ele tinha alugado um apartamento de frente para o apartamento dela e deixado câmeras apontadas para a janela dela, para gravar tudo que ela fazia dentro do apartamento. A polícia encontrou as fitas com todas essas gravações e também encontrou as transcrições das conversas que ela tinha por telefone. Então a gente pode perceber aí que era completamente doentio o sentimento que ele tinha pela Sandra, não era amor, era possessão, inclusive se tornou ódio, e ela nem imaginava o nível de psicopatia do Pimenta Neves. Ela estava todo esse tempo sendo vigiada, espionada por ele e não sabia, não fazia nem ideia, enquanto ele seguia seus passos. Até finalmente ele conseguiu o que queria, tirar a vida de Sandra. Então o que aconteceu após o assassinato dela foi que o Pimenta Neves assumiu a autoria do crime naquele mesmo dia e a sua prisão foi decretada 2 dias após o crime. Mas ele não foi detido de imediato porque ele teve que ser internado com quadro de overdose de sedativos na UTI do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Então ele tomou uma série de medicamentos ali, acho que fingindo que queria se matar, e acabou tendo que ser internado. E de lá ele acabou sendo transferido para uma clínica psiquiátrica na zona sul da cidade, a partir de uma liminar concedida a pedido dos advogados de Pimenta Neves. Então a tática da defesa foi alegar insanidade para que, ao invés de ser preso, ele fosse internado em um hospital psiquiátrico. Ele permaneceu internado 10 dias, enquanto isso a defesa tentou sem sucesso um habeas corpus para suspender o pedido de prisão preventiva. No dia 4 de setembro, 15 dias depois do crime, Pimenta Neves foi preso. O jornalista permaneceu 7 meses detido até que, no final de março de 2001, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, concedeu uma liminar determinando que Pimenta Neves aguardasse em liberdade o seu julgamento. 3 meses depois, em junho, numa decisão unânime, o Supremo Tribunal Federal julgou a medida judicial a favor do Pimenta Neves, justificando que não tinha por que manter ele em prisão preventiva. Então ele foi solto e passaria por todo o julgamento em liberdade, mesmo tendo assassinado sua namorada à luz do dia, e a polícia também ter descoberto a possibilidade dele fugir, porque ele havia arrumado seu passaporte dias antes do crime. Mesmo assim, a decisão foi a favor do Pimenta Neves e decidiu que ele poderia responder a tudo em liberdade. Uma observação aqui é que quando isso ocorre, quando o réu é posto em liberdade durante o julgamento, até que a sentença saia, é de interesse do réu que os julgamentos demorem para ocorrer, porque ele está solto, então não tem por que ele ter pressa para ser julgado. A pressa só ocorre quando o réu está preso, aí ele tem pressa para ser julgado para tentar uma liberdade. Então a defesa usou disso o máximo possível para que o julgamento do Pimenta Neves fosse adiado.
Então, depois de quase 6 anos da morte de Sandra e de várias tentativas da defesa de suspender o julgamento, Pimenta Neves foi levado a júri popular no dia 3 de maio de 2006. A acusação sustentou a tese de homicídio premeditado. Então, como testemunha estava o pai de Sandra, chamado João Gomide, e os donos do Aras, o Deomar e a Marley Sete. Já a defesa tentou demonstrar que Pimenta Neves sofria de estresse emocional na época do assassinato. No primeiro dia do julgamento, Pimenta Neves se manteve em silêncio durante todo o seu interrogatório. No segundo dia, ele permaneceu cabisbaixo, de cabeça baixa, durante o depoimento do pai da Sandra. E o João Gomide afirmou que Pimenta havia esperado Sandra ficar sozinha para cometer o crime e que havia feito várias ameaças após o fim do relacionamento, cobrando todos os presentes que havia dado a ela ao longo do namoro e que já havia apontado uma arma para a cabeça de Sandra outras 2 vezes. Pimenta Neves se recusou a sentar no banco dos réus, então ele ficou sentado ao lado dos seus advogados de defesa. A sentença foi lida pelo juiz Diego Ferreira Mendes no 3º dia de julgamento, no dia 5 de maio de 2006. O juiz ressaltou que o réu não só atirou pelas costas de Sandra, mas foi até a vítima e deu um tiro em sua cabeça, a 35 centímetros de distância, sem que Sandra tivesse qualquer possibilidade de se defender. Com isso, Antônio Pimenta Neves, um homem frio e covarde, foi condenado a 19 anos, 2 meses e 12 dias de prisão, mas saiu livre do Fórum de Ibiúna, com direito a recorrer à sentença em liberdade. E isso ocorreu devido à decisão anterior do STF. Anos depois, os ministros da corte esclareceram nunca terem determinado que a prisão de Pimenta só poderia ser efetuada após o trânsito em julgado da condenação penal e que o juiz cometeu um grande equívoco naquele momento. No dia 12 de dezembro do mesmo ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a condenação, mas reduziu a pena para 18 anos de prisão. E então foi feito o mandado de prisão contra Pimenta Neves, mas parece que demorou para encontrar ele. Então ele chegou a entrar na lista de 58 criminosos mais procurados do estado de São Paulo. Porém, um mês depois do mandado de prisão ser expedido, o ministro Barros Monteiro, do Superior Tribunal de Justiça, manteve a liminar que mantinha Pimenta Neves em liberdade durante os recursos que a defesa entrava. Então, enquanto não fosse julgado todos os recursos, Pimenta Neves ficaria em liberdade. Em setembro de 2008, ao julgar um recurso de anulação do julgamento, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação, mas reduziu a pena para 14 anos, 10 meses e 3 dias de prisão, em razão dele ter confessado o assassinato. Então, a razão disso, eles simplesmente diminuíram mais ainda a pena. A família da Sandra foi indenizada com R$220 mil em setembro de 2010. Lembrando aqui que o criminoso continuava em liberdade, utilizando dos recursos que a justiça concedeu a ele para ser usado para sua defesa. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal indeferiu o último recurso de Pimenta Neves e determinou a execução imediata da sentença condenatória. Então, após 11 anos do assassinato de Sandra, Pimenta Neves foi finalmente preso. Ele permaneceu em regime fechado por 2 anos e 4 meses, na penitenciária P2 de Tremembé, no interior de São Paulo. Em setembro de 2013, a Vara de Execuções Criminais de Taubaté concedeu o regime semiaberto a ele, por bom comportamento. No mês seguinte, foi beneficiado pela primeira vez com uma saída provisória. A última notícia que eu encontrei sobre o Pimenta Neves foi uma matéria de 2016, e na época ele estava com 79 anos e vivia em sua casa na zona oeste de São Paulo, podendo andar livremente até anoitecer. Durante a noite, ele tinha que se manter dentro de sua casa.
Então eu trouxe esse caso aqui por ser um caso clássico de impunidade na justiça brasileira. Ele tirou a vida de uma moça 30 anos mais nova que ele. Ela tinha toda a vida pela frente, ela era uma ótima jornalista, ela se destacava na carreira dela. Ele foi namorado dela, quando ela não quis mais ficar com ele nutriu um ódio por ela, por ser tão controlador, por querer ter domínio sobre a vida dela. E quando ele percebeu que não ia conseguir dominar totalmente a vida da Sandra, que ela realmente terminou com ele e iria seguir sua vida, ele a matou e passou 2 anos apenas preso. Isso pra mim é um exemplo de impunidade na justiça brasileira. Eu espero muito que vocês tenham ficado comigo até o final, que tenham gostado do vídeo. Deixa um comentário aqui falando o que você achou desse caso, que é de se indignar. Eu fico indignada com um caso desse tipo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.